com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3 e depois do versículo de número 11 ao versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17, os 3 primeiros versículos e depois os versículos de 11 a 17. Nós estamos no trimestre onde estamos vendo o ministério de Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então nós sabemos que temos 4 evangelhos, sendo 3 evangelhos, os evangelhos sinópticos, que eles são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, e nós temos o 4º evangelho, que é o evangelho de João. O evangelho de João tem como propósito mostrar a divindade de Jesus Cristo. Então nós temos estudado até aqui, o ministério de Jesus sob o olhar do apóstolo João, o apóstolo do amor. E ele mostra esse lado divino de Jesus Cristo, como nós já temos visto até aqui. Na lição de hoje, nós vamos meditar no capítulo 17 do Evangelho de João, que é a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. E oração essa que ela é diferenciada das demais, entende? É uma oração muito específica e que Jesus, através dessa oração, nos deixa uma grande mensagem, que é o que nós vamos meditar no dia de hoje, nessa mensagem da oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Então nós vamos dividir essa oração aí em 3 partes e nós vamos meditar. Vamos fazer a nossa leitura, Evangelho de João, o capítulo 17, do versículo 1 a 3, e depois, a partir do versículo 11 até o 17. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o segundo, depois o terceiro, assim a gente vai alternando até chegar o versículo de número 17. Diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas consumando da obra que me deste a de número fazer. 11. Eu glorifiquei-te na terra. Não, de número 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Amados, como eu disse, o capítulo 17 de João, ele é a oração de Jesus pelos seus discípulos. É interessante a gente relembrar da última lição, que é quando Jesus está falando para os seus discípulos, no capítulo 16, sobre a vinda do Espírito Santo.
Então Jesus, no capítulo 16, Jesus está falando assim, olha, vai vir o Consolador. E ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu vos tenho dito. E aí começa o capítulo 17, com João registrando assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos disse. Que coisas foram essas? Do capítulo 16. Então a gente vê que logo assim que Jesus instrui, tá, os discípulos, que foi a nossa última lição, a vinda do Consolador, assim que Jesus... Acaba de fechar a porta, por gentileza, aqui. Isso, obrigado. Assim que, quando Jesus acaba de instruir os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, Jesus logo em seguida faz uma oração. Entende? Então o capítulo 17, ele começa, Jesus falou essas coisas, do capítulo 16, sobre a vinda do Espírito Santo, e levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. E assim começa a oração de Jesus. É importante a gente entender que essa oração do capítulo 17, ela é uma oração diferenciada das demais que a gente pode ver nos evangelhos. João, ele registra essa oração de Jesus Cristo e nos dá agora o parâmetro para entender que Jesus, ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos e ele já ora pela igreja, aqueles que viriam a crer nas palavras que seriam pregadas. Então veja que Jesus, nessa oração do capítulo 17, ele fala, ele ora por si próprio, ele intercede pelos discípulos e ele fala já para a igreja. Ele intercede pela igreja. Nós, que viríamos depois dos discípulos. Então, nós vamos dividir essa oração nessas três partes, tá? E através dessa oração, nós somos convidados, né? Nós aprendemos sobre santidade, unidade e comunhão com Deus. Então, além de nós dividirmos na oração que Jesus faz por si próprio, pelos discípulos e pela igreja, nós vamos meditar em santidade, unidade, ou seja, união e comunhão com Deus. Então, essas são as três mensagens que nós extraímos do capítulo 7 do Evangelho de João. Jesus, ao orar ao Pai, ele também está deixando uma mensagem para os seus ouvintes. Então veja a preocupação de Jesus. Veja que é como se Jesus quisesse deixar uma mensagem para os seus discípulos. Vamos imaginar assim, como se Jesus quisesse deixar uma mensagem para os seus discípulos, só que ele não a entrega diretamente. Ele ora ao Pai para que eles ouçam e eles entendam. Entende? Então, essa mensagem é o que fica para nós hoje. Quando nós lemos a oração de Jesus Cristo, é essa mensagem que nós temos o conhecimento. E daqui de dentro nós vamos extrair alguns outros ensinamentos para nossa edificação. Lembrando que os irmãos podem comentar, os irmãos podem perguntar se tiver dúvida, tá? Como eu costumo dizer, não se intimidem com a minha cara feia na hora que eu estiver falando, tá? Minha esposa sempre fala, você tem que fazer cara bonita, porque o povo fica com medo de perguntar. Mas não se incomode não, tá bom? A cara é feia mesmo de nascença. Vamos lá. Jesus, ele fez a sua oração. E nessa oração, como nós lemos, tá? Nós vamos dividi-la em três partes. Jesus, ele orou por si mesmo. Então, quando a gente lê dos versículos de número 1 até o versículo de número 8, nós lemos até o de número 3, né? Mas se a gente for ler do 1 até o 8, você vai ver que Jesus está falando agora para o Pai o glorificar. Como a gente começa a oração, quando a gente lê o primeiro versículo, ele diz assim, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti.
E aí se a gente lê por cima, superficialmente, a gente vai falar assim, como assim glorifica teu filho para que o teu filho glorifique a ti? Entenda que nessa oração de Jesus, o glorificar é apresentar, é expor. Por quê? É chegada a hora. Que hora que é chegada? Que Jesus fala aqui? A da crucificação? A da crucificação. E agora, a hora que é chegada, ou seja, ó, tá chegando a hora. Jesus fala assim, é chegada a hora. E veja que ele está falando já na oração com o Pai. Ele não está falando para os discípulos. Ele fala assim, Pai, é chegada a hora. Ou seja, Jesus aqui, Jesus acredita-se, né? Não que Jesus acredita, mas segundo estudiosos, acredita-se que esse ambiente onde Jesus estava era o mesmo ambiente da última ceia. Aonde ele estava ali ceando com os discípulos. Que ele fala assim, ó, um de vós é o diabo. Lembra dessa passagem? Ele está lá na mesa, então aquele que estende a mão junto comigo e pega o pão, esse é o diabo. Nesse momento é que Jesus ele dá o ensinamento do Espírito Santo na última ceia, tá? É nesse momento que Jesus faz essa oração. Então veja bem, por quê? Se você for ver nos capítulos seguintes, Jesus agora já está indo para o Getsemane. Jesus já está indo orar. Jesus já está se retirando. Entende? Lá no Getsemane ele é preso. Então, como a última ceia foi o último evento que Jesus teve junto com os discípulos, então sim, temos todos os parâmetros para acreditar que o ambiente que Jesus se encontrava aqui nessa oração era ainda ali, naquele local onde foi a última ceia com os discípulos. Então veja bem, recapitulando, Jesus agora, ele se dirige ao Pai e ele fala assim, é chegada a hora. Porque Jesus sabia que saindo dali, já seria preso, já seria crucificado. Então ele fala, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Essa glorificação, nas palavras de Jesus, revela agora, é chegada a hora de revelar para o mundo quem o seu filho é. Essa é a glorificação. Essa é a expressão que Jesus está falando assim, ó, glorifica teu filho. Ou seja, agora é a hora que o teu filho vai morrer na cruz para a remissão do pecado, dos pecados de todo mundo. Então esse glorifica que Jesus está falando não é da glória, a majestade. Por que não é essa aqui nesse versículo? Porque mais a seguinte, Jesus fala para que restitua a glória que tinha antes de tudo. Então sim, essa outra é a glória de que não, né, não existe no mundo. Por exemplo, no versículo 5, ele diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja bem, esse glorifica que Jesus está falando do primeiro versículo é diferente dessa glória que ele está pedindo do versículo 5. Esse glorifica teu filho é de, olha só, chegou a hora do mundo conhecer quem verdadeiramente eu sou. E não só eu, mas a ti. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele também nessa oração, ele também fala assim, olha, deixa eu achar o versículo aqui. Olha só, versículo 8. Ele diz assim, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles já receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então, o que acontece? Quando o mundo conhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o confessar, também conhecerá o Pai, visto que eles são um só. Então a forma que Jesus fala agora
no versículo 5, como a gente leu, que olha só, eu quero que me glorifique, Pai, junto a ti com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, é para mostrar a unidade que Jesus tem com o Pai. Então veja bem, Jesus fala assim, olha, chegou a hora de morrer na cruz para que o mundo conheça. Essa é a glorificação, é me faça ser conhecido. Chegou a hora de ser conhecido. Só que como Jesus é o Cristo, é o Salvador, é um com o Pai, se Jesus é conhecido, logo Deus também é conhecido. Então por isso que ele diz, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a tu. Ou a ti, né? A ti. Por quê? A gente conhece a Deus hoje através de quem? De Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, entenda isso, se não fosse Jesus Cristo, a humanidade jamais conheceria Deus. Todos no mundo, com exceção dos judeus, todos no mundo só conhecem a Deus porque um dia ouviram falar de Jesus Cristo. E aí pode ser difícil você acreditar nisso, mas a verdade é essa. Um dia eles escutaram falar de Deus, mas a palavra Deus, o ser Deus, só foi falado por causa de Jesus Cristo. Então entenda isso. A humanidade hoje conhece a Deus só por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nós não conheceríamos a Deus hoje. Então por isso que durante o seu ministério, Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o meio, entende? Jesus em toda a história, ele não é só o meio, mas ele é o marco zero. Começa em Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo. E será por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o centro de tudo. Então, o versículo 1, quando ele fala, glorifica a teu filho para que o teu filho glorifique a ti, é assim, olha, chegou a hora. Agora o mundo vai verdadeiramente conhecer quem nós somos. É essa a expressão que Jesus está falando. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então veja bem, mediante a morte de Jesus Cristo, o mundo conheceria, tá? Conheceria Jesus, conheceria Deus, e também a vida eterna agora seria oferecida a todos que o aceitasse, o confessasse, o reconhecesse como o Salvador do mundo. Veja que é uma condição. A vida eterna é oferecida para quem reconhece. A vida eterna não é oferecida para... assim, tá todo mundo salvo. Entende? A vida eterna, ela veio para todos. Ela foi concebida para todos. Mas só a recebe quem confessa. Entende? Então, veja bem, é como assim, nós temos água na torneira. A água está ali. Mas só bebe quem for lá abrir a torneira e pegar água. Então, a salvação, a vida eterna, ela foi dada para todos. Mas só a recebe quem confessa. Amém? Como a gente já disse, mas recapitulando, no versículo 5, né, que a gente leu, ele diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa parte, essa declaração de Jesus, como a gente disse, né, evidencia a divindade de Jesus e revela ele como um só com o Pai.
Durante todo o seu ministério, Jesus ele fala, olha, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Várias vezes durante o ministério terreno de Jesus Cristo, ele fala isso. E agora na sua oração, lembra que eu disse que é como que Jesus quisesse deixar também uma mensagem para os seus discípulos que ouviam a oração? Então agora ele está falando diretamente com o Pai. Olha, Pai, lembra, eu tinha aquela glória junto contigo. A mensagem que fica é assim, ó, verdadeiramente ele e o Pai são um. Por quê? Por que eu digo isso, mano? Porque para nós hoje pode parecer assim, fácil alguém se pagar por louco e falar assim, não, porque eu e Deus somos um só. Hoje para nós pode parecer normal, pode parecer fácil uma coisa assim. Só que nós estamos falando de uma época, de uma cultura em que o nome de Deus não é pronunciado. Até hoje, pelos judeus, o nome de Deus não é pronunciado. Tá entendendo? Então nós estamos falando de uma época e uma cultura aonde assim, se alguém de fato falasse o que Jesus falou, era digno de morte. Ou seja, ou a pessoa teria que ser muito louca da cabeça, muito louca, mas louca mesmo. Porque assim, ninguém queria morrer na cruz. Tá entendendo? Naquela época, as pessoas sabiam que a lei, o resultado de uma loucura dessa, era a cruz. Então assim, ou a pessoa teria que ser muito louca para dizer isso, assim, sem nenhuma consciência, ou verdadeiramente ela estava falando a verdade. Entende a profundidade da oração de Jesus? Então, quando ele fala diante dos discípulos, mais uma vez, embora ele já tenha declarado isso durante o seu ministério terreno, ele agora está falando direto com o Pai. E aí ele fala, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero passar, mas se a gente está dentro de uma cultura judaica, se você hoje chegar numa cultura judaica e ficar pronunciando o nome de Deus, eles vão te punir. Eles vão te castigar e até te expulsar do meio deles. Se não mandarem te prender. Naquela época era ainda pior. Então a mensagem que Jesus está deixando para os seus discípulos, agora ao ouvirem a oração dele, é para que eles pensem assim, ele falou o tempo todo que ele e o Pai eram um, e agora ele está falando direto com o Pai. Ele está orando direto ao Pai e falando da glória que ele tinha junto com o Pai antes que tudo existisse. Então é a confirmação da divindade de Jesus Cristo mais uma vez. É a confirmação de que, mais uma vez, Jesus está mostrando que Jesus e o Pai, eles são um só. Voltando ao nosso ponto inicial, por isso que agora, quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Quem confessa a Cristo como Senhor, logo conhece a Deus. Quem conhece a Jesus Cristo, logo conhece o Pai. Tudo bem? Amém até aí? Amém. Bom, eu tô passando desse primeiro ponto mais rápido, porque eu quero me aprofundar mais aqui do segundo e terceiro tópico. Essa foi a primeira parte da oração de Jesus. Lembra que a gente falou que a gente ia dividir em 3, certo? Então, Jesus ele orou por si próprio, orou pelos discípulos e também já intercedeu pela igreja, por aqueles que viriam a crer. Então, Jesus, dentro da sua oração, ele faz esses 3 tipos de oração. Nós meditamos já na primeira, sobre o glorificar a ele, para que o mundo conheça e revele e todos saibam que ele verdadeiramente é o Cristo e assim é um com o Pai e também conheça o Pai. A segunda parte, Jesus agora começa a orar pelos seus discípulos, aqueles ali específicos. Aqueles ali específicos. E não pelos que ainda viriam.
Essa segunda parte da oração de Jesus, ela é específica para aqueles apóstolos que estavam ali na mesa com ele na última ceia. E olha que interessante, né? Nós lemos no versículo 12, que ele diz assim: estando eu com eles no mundo, isso aqui é ele orando, tá? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Quem é esse? Judas. Tá? Para que a escritura se cumprisse. Então veja que, quando Jesus começa agora a interceder pelos seus discípulos, ele intercede por todos que estão ali. Mas ele também menciona, olha, com exceção de um que se perdeu. Judas. Então ele apresenta os seus discípulos e fala assim: olha, eu estava com eles e eu guardei eles em teu nome. E tenho guardado eles desde que tu me deste. Veja bem, os discípulos, antes de serem discípulos apóstolos, eles provavelmente conheciam a lei, mas não conhecia Jesus Cristo. Porque Jesus os conheceu depois que veio do deserto, da tentação no deserto. Então saiu do deserto e aí sim ele foi em direção ao Mar da Galileia e lá começou então a chamar os seus discípulos e a formar os seus discípulos. Então veja bem, Jesus ele chamou. Ele foi especificamente, falou, você vai vir comigo, você vai vir comigo. Veja que ponto interessante, porque durante o ministério, do meio do ministério de Jesus para o fim, Jesus já tinha muitos discípulos. Portanto, quando a gente lê em Lucas 10, a gente vê a missão dos 70. Já não eram só 12, eram 70 discípulos. Ou seja, durante o seu ministério, muitos se tornaram discípulos. Porém, que Jesus escolheu a dedo foram só 12. Entende a profundidade disso? Jesus tinha muitos discípulos, só que muitos dos discípulos que Jesus tinha era como que simpatizantes, curiosos. Vamos ver no que vai dar. Estou gostando do que ele está falando. Mas o que verdadeiramente Jesus parou e falou assim, não, você vai vir, você vai vir, você vai vir, foram só 12. E esses 12, com exceção do filho da perdição, foram os responsáveis pela propagação do evangelho. Né? Foram eles que deram início e aí expandiu. A partir deles. Eles tiveram ali a escola apostólica. Eles foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Então eles aprenderam direto com o mestre. Então mesmo que tivesse uma multidão de 70 pessoas pelo menos seguindo Jesus, somente eles era o que Jesus investia de verdade, assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Veja que o Sermão do Monte começou para os discípulos, porque a multidão ficou no pé do monte, e só os seus discípulos se chegaram a ele. Então Jesus começa a falar para eles, os 12. Tudo bem até aí, mano? Então agora, Jesus ele intercede por esses discípulos. E qual é o ponto interessante que nós vamos começar a destacar nessa intercessão de Jesus pelos seus discípulos? Veja bem, se a gente ler no versículo 6 em diante, ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Está falando dos discípulos. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Está falando dos discípulos. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja bem,
Deixa eu achar aqui o versículo que eu quero complementar. Que ele fala para que eles sejam um como ele e o Pai são um. 21. É o 21? Ó, isso aí, vamos ler o 20. 20 e 21. Ele diz assim: eu não rogo somente por estes, ou seja, por esses discípulos, esses aqui que estão na mesa, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aí aqui a gente já está na terceira parte, nós ainda não vamos entrar nela, mas nós vamos só pegar esse contexto. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja bem, nesses dois versículos, Jesus está falando assim, olha, não peço só por estes, mas por aqueles. Mas ele está pedindo a mesma coisa para estes 12 como por aqueles. Ele está pedindo a mesma coisa. Para que sejam um. Então o que Jesus está falando aqui? Sobre unidade. Jesus está falando sobre união. União. E aqui começa a nossa meditação. A base para que tudo dê certo, quando nós temos um grupo de pessoas trabalhando junto, a base é ser unido. E a união envolve concordância. Então, para que a gente seja unido, a gente precisa concordar um com o outro. Mesmo que no primeiro momento eu discorde ou você discorde de alguma ideia, mas é conversando que a gente, então, entendi, então vamos fazer dessa forma. Ou seja, no final, a base da união, a raiz da união é a concordância um com o outro. Se nós concordamos, nós trabalharemos juntos, unidos. Por quê? Porque se nós concordamos numa mesma coisa, iremos trabalhar todos no mesmo propósito. O propósito vai ser um só. Então, quando Jesus ele intercede pelos seus discípulos, olha o que Jesus está falando assim, olha, para que eles permaneçam unidos. Por quê? Porque se cada um deles começasse a distorcer as coisas e querer fazer da forma como bem pensasse, o Evangelho não teria chegado até nós hoje. O Evangelho teria se autodestruído no meio do caminho. Então você veja bem, eram 12. E aí cada um, com exceção de Paulo, que chegou depois, mas cada um começou a tomar conta de uma área. E esse tomar conta não era que, esse é meu território, não, mas para propagar o Evangelho. Então eles se dividiram e foram propagar o Evangelho. Estiveram à disposição do Evangelho. E todos, como a gente já falou, não lembro agora se foi nesse trimestre ou se foi no trimestre passado, na outra lição, que nós falamos que os discípulos, eles também se reuniam para ter reuniões, para discutir. Discutir não no sentido de discussão de ofensas e tudo, mas discutir a propagação do Evangelho. Então, quando a gente olha agora para Paulo, que veio depois, mas considerado apóstolo diretamente por Jesus Cristo, Paulo saía de onde estava e voltava a Jerusalém, porque lá ele se encontrava com João, com Pedro. Para quê? Para discutir. O motivo, o embasamento que nós temos na Bíblia para justificar porque que nós temos, por exemplo, numa igreja, uma reunião de obreiro, uma reunião do ministério, ou até mesmo uma reunião com os irmãos. Isso é bíblico. Acontecia isso. Eles se reuniam para discutir. Foi numa dessas reuniões que se levantou o caso de que, olha só, os judeus estão querendo que os gentios também sejam circuncidados. E aí Paulo fala, olha, não faz sentido os gentios serem circuncidados, porque a circuncisão é para os judeus. Então, assim, só abrindo esse parênteses para que a gente entenda, tá? Então, veja bem, se os discípulos não tivessem união entre eles,
a probabilidade do evangelho ser propagado seria minúscula. Era importante que eles se mantivessem unidos, que eles se mantivessem no mesmo propósito. Aí veja bem, temos ainda mais 2 pontos. Primeiro, a união. Aí o segundo é o seguinte, o segundo no versículo 6, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. A gente falou que a raiz da união, de uma forma geral, de uma visão geral, a raiz da união é a concordância naquilo que se está se fazendo. Então, logo, se nós concordamos com a mesma coisa, a tendência, a lógica é que a gente seja mais unido. Certo? Porém, agora, falando da obra, falando do evangelho, o que fortalece essa união e essa concordância é porque a fonte delas é sempre uma só. O que eu quero dizer com isso? Para não ficar confuso. Nós temos a união. Aí, como base da união, eu disse que é necessário ter concordância. Só que concordância em quê? Na palavra. Entende? Então, veja bem. Temos união. Por quê? Porque nós concordamos com a mesma coisa. Que coisa é essa que nós concordamos? A palavra. Se cada um deles, cada um dos discípulos tivesse uma fonte diferente, não haveria concordância. Então, por isso que Jesus, na sua oração, ele fala assim, olha, eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Guardaram a tua palavra. Então, a fonte da concordância deles é a mesma, é a palavra que Jesus os apresentou. É a palavra. Então, a gente agora, olhando para que uma igreja seja unida, é preciso todos ter concordância na palavra para que fortaleça a união. Se você e eu começarmos a discordar com a palavra, logo a união da igreja será comprometida. Por mais que a gente tenha N outras coisas em comum uns com os outros. Mas se a palavra for diferente entre nós, por mais que eu e você concordemos com tantas outras coisas, a nossa união será comprometida. Por quê? Porque a palavra é a base, é a fonte de todas as coisas. A palavra é o alicerce da igreja. Tudo bem até aí? Pode falar. E nisso o Senhor se refere à palavra, aquela que Jesus ele compartilhou. Por exemplo, tem uma igreja, mas tem X irmãos, a metade são pré, a outra metade é pós. Mas mesmo com essas divergências, eles concordam com a palavra que Jesus compartilhou. Que se não é por ele, ninguém vem ao Pai. Que Sei. É Vamos isso lá. que o Senhor se refere? Boa pergunta, sei. Veja bem, eu acho que é o capítulo 2 de 1 Coríntios. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é o capítulo 2. Não é o capítulo 2. Ah, sim, o capítulo 3. Ele diz assim no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 11. Ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, aí ele bota de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade,
o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aí ele diz assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo como fogo. O que Paulo está falando aqui? O que Paulo está falando? No versículo 10 ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O que Paulo está falando aqui? Que olha só, o que nós temos hoje? Vamos pegar o que Paulo está falando, e dentro da pergunta que a irmã está dizendo, e vamos olhar a nossa realidade hoje. Hoje nós temos quantas igrejas pelo mundo, de denominações diferentes? Muitas. Certo? Muitas igrejas. Mas nós temos muitas igrejas. E aí, sem entrar no ponto de ser doutrina bíblica ou de ser falsos ensinamentos, nós temos muitas igrejas da qual o fundamento é Jesus Cristo. Entende o que eu quero dizer até aqui? Então nós temos muitas igrejas pelo mundo, cristãs, evangélicas, que falam, Jesus morreu na cruz para te salvar. Só que dentre outras doutrinas bíblicas, ensinamentos bíblicos, elas se divergem. Uma fala de um jeito, outra fala de outro. Aí é o que Paulo está falando, olha, eu pus como fundamento Jesus Cristo, agora veja cada um como vai edificar sobre esse fundamento. E aí é o que nós temos hoje, nos nossos dias atuais. As igrejas que estão edificando sobre o fundamento, mas cada um, como Paulo diz, né, no versículo de número 12, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno. Todas serão provadas no fogo naquele dia. E aquela que permanecer intacta receberá o seu galardão. Então, respondendo à pergunta da nossa irmã, nós temos hoje duas vertentes. A vertente pré-tribulacionista e a vertente pós-tribulacionista. As duas dão embasamentos na Bíblia. Cada um edificou do jeito que achou. Naquele dia nós vamos provar. Então veja bem, a Bíblia dá o embasamento para que você entenda de que não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Porém, existe N outros textos e versículos e referências que também nos dá a entender que, olha, a igreja será arrebatada antes. Nós, da Assembleia de Deus, nós temos no credo da Assembleia de Deus e nós pregamos que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes, com embasamentos bíblicos, com textos que comprovam isso. Entende? Porém, esse tipo de doutrina não é o que Jesus de fato ensinou. É o que nós temos hoje com um conjunto da palavra de Deus. Entende até aí? Então, veja bem, o que Jesus ensinou, as palavras de Jesus, quando ele fala assim, olha, eu apresentei a tua palavra. No tempo de Jesus, qual era a base que ele tinha para pregar a palavra? Não, mas que escritura era essa? Que palavra era? Porque o Novo Testamento estava sendo construído nesse momento. O Antigo Testamento. Agora, vamos lá. Vamos ir destrinchando isso aí. Jesus, assim como os discípulos, os apóstolos, eles usavam que escritura para poder comprovar que Jesus é o Cristo? O Novo não existia. Eles usavam o Antigo. Por quê, amados? Porque o Antigo aponta o tempo inteiro para Jesus Cristo. Então, o que Jesus está falando, olha só, eu dei a tua palavra para eles e eles aguardaram. O que Jesus está falando? Que eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a ti se não for por mim. É disso que Jesus está falando. Que não há salvação fora de mim. Então eu dei a tua palavra, essa, que através dos profetas, dos salmos,
e da lei, que era o Pentateuco, é o Pentateuco, todos apontam e apontavam para Jesus Cristo. Então, não só Jesus mostrou para eles que, olha, a lei já apontava para mim, Jesus falando, a lei já apontava para mim, os profetas já apontavam para mim, e os salmos já apontavam para mim. Para quem não sabe, o Antigo Testamento, para os judeus, é dividido nessas três classes. É lei, profetas e salmos. Tá? Então, no tempo de Jesus, quando ele pregava, quando ele ensinava, se referia assim, olha, a lei fala isso, os profetas falam isso, os salmos ou os cânticos, as poesias falam isso. Porque era dividida nessas três. Porém, as três, o Antigo Testamento, sempre aponta para Jesus Cristo. Então, o que Jesus quer dizer assim, olha, eu dei-lhes a tua palavra, Jesus está falando assim, ó, eu falei para eles que tudo que eles aprenderam aqui, até aqui, apontava para mim. E eles creram. E eles sabem que agora eu sou o Salvador do mundo. Eles sabem que agora só podem se chegar a ti se for através de mim. E é nisso que a igreja não pode estar em discordância. Não pode. Senão não pode. Não tem unidade. Não pode. Agora sim, essa é a base. Esse é o fundamento. Porém, se isso já chegou a acontecer nessa igreja aqui em específico, alguns anos atrás, de nós recebermos como membros pessoas de outras denominações. Só que essas pessoas não concordaram com o ensinamento aqui. Porque elas vieram de outras denominações, cresceram em outras doutrinas, e quando chegaram aqui, tiveram um conflito. Por exemplo, a manifestação do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo se manifesta em nós e opera em nós. Eles não acreditavam. Cessacionistas. Ou seja, não, isso tudo foi no passado, hoje não acontece. O que aconteceu? Não podemos congregar aqui, vamos ter que sair. Então isso não gera união também. Entendeu? Então veja bem, o fundamento é Jesus Cristo. Ponto. Se concordarmos que a salvação é só por meio de Jesus Cristo, já temos um grande ponto ao nosso favor. Certo? Agora entra o que Paulo fala no capítulo 3, 1 Coríntios. O fundamento é esse. Agora, como que está cada um edificando sobre o fundamento? Então, essa parte que Paulo está falando é o que nós poderíamos dizer que são as vertentes doutrinárias que existem hoje. Agora, é certo? É errado? Então vamos para a Bíblia. Nós temos a Bíblia como a fonte de tudo isso. Porque sim, de fato, amados, existem ensinamentos que são equivocados por interpretações equivocadas. E isso não tem como a gente, sabe, entrar num acordo. Isso como é que se diz? Inegociável. Veja que a Bíblia diz, me fugiu o versículo agora, se alguém lembrar de cabeça, os irmãos me ajudam, por gentileza. Mas que ele diz assim, toda a escritura divinamente inspirada, 2 Timóteo. Né? 2 Timóteo. E tem um outro versículo que ele fala assim, nenhuma escritura é de particular interpretação. 2 Pedro. Bota aí pra gente, o Ian, por gentileza. 2 Pedro 2 Pedro 1:20. Ele diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quando você lê isso, o que você entende? Sem medo de errar. Simplesmente diz, o que você entende? Não posso interpretar por mim mesmo, pelos meus próprios conhecimentos, pela minha própria... Exatamente isso. Exatamente isso. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, olha só, eu não posso ler a Escritura e ter a minha interpretação sobre ela. Por quê? Porque existe uma interpretação. Existe uma.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente entrou nessa linha de pensamento das doutrinas que são falsas e são verdadeiras. As falsas doutrinas normalmente existem por conta de uma má interpretação da Escritura. Ou seja, ele ignorou esse versículo. E ele falou assim, não, é assim que eu interpretei. Então é assim que vai ser. Assim nasce um falso ensinamento, uma falsa doutrina. Então veja bem, olha como é que a igreja, a gente volta para o ponto da unidade. Como existe uma só interpretação, e ninguém pode ter uma particular interpretação dos textos bíblicos, isso faz com que a gente ande em união. Porque a fonte é uma só. Então se a gente vai e assiste um determinado pregador falando um monte de coisa, e a gente conhece a fonte da interpretação, a gente fala, ele está errado. E quem também, independente se é do mesmo país, se é da mesma igreja, se é da mesma cultura, quem também conhecer a fonte da interpretação, vai concordar contigo de que ele está errado. Entende como é que gira a união? Então era sobre isso que Jesus estava dizendo. Que olha só, é necessário que eles sejam unidos, assim como eu e o Pai somos um. Então veja bem, existem várias doutrinas, existem vários ensinamentos, mas é importante você e eu sabermos o que a Bíblia de fato ensina. Aí você pode dizer assim, meu irmão, mas é muito complexo, porque aí eu preciso estudar, né? Eu preciso me aprofundar. E quanto mais você aprofundar, mais firme você vai estar. Então, quanto mais você ler, quanto mais você estudar e pesquisar na fonte certa, aí você pode me dizer assim, tá, mas qual é a fonte certa? Nós já falamos isso em outras circunstâncias, mas nós sabemos que a Bíblia ela é traduzida de 2 idiomas originais. Não é isso? É o hebraico e o grego. Então nós temos o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico. E nós temos o Novo Testamento que foi escrito em grego. Então veja bem, a fonte original dos textos é hebraico e grego. O que vem após isso são traduções. E muitas das vezes a tradução pode conter discrepâncias. Então veja bem, uma vez que a gente entende que a fonte é essa, e eu tenho alguma dúvida, vamos ver como é que está escrito na fonte. E ali você vai saber, de fato, se o que está sendo falado é realmente como foi escrito. Ou se é uma interpretação equivocada. Ou se a Bíblia que você tem e eu tenho, tem uma interpretação, uma tradução equivocada. Então por isso que é interessante o cristão, ele investir em conhecimento. É preciso conhecer. É preciso saber a fonte. É preciso entender por que está escrito daquela maneira. São conceitos básicos de que, olha, quem está falando, para quem está falando, em que circunstância foi falado, qual era o momento da época em que se tratou esse assunto. Então a interpretação, meus irmãos, da Bíblia, ela é sempre uma só. Uma só. Ponto. Isso é inegociável. Porém, os ensinamentos que extraímos das interpretações, elas são variadas. São muitas. Muitos ensinamentos. Muitas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida, no nosso dia a dia. Entende a diferença? Então a gente precisa entender que, olha, eu tenho que interpretar a Bíblia desse jeito. Pum, tá, interpretei. Agora eu entendi por que a Bíblia está dizendo isso. Agora, o que eu extraio de ensinamento nisso aqui? O que eu aplico disso aqui na minha vida? E aí entra a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Porque aí o Espírito, ele vai te revelar que, olha só, tá vendo aquela circunstância que viveu, que aconteceu? Então, nesse texto, você pode extrair isso.
esse comportamento, essa frase, essa situação, a situação em que estavam vivendo quando você leu esse texto, ou eles estavam quando o texto foi falado. Entende aonde eu quero chegar? Então, veja bem, é necessário, voltando para a nossa lição, é necessário termos união, concordância no mesmo fundamento, para que o Evangelho se desenvolva. É importante. Jesus, na sua oração, ele fala para os seus discípulos, ora, intercede pelos seus discípulos nesse propósito. Como eu disse, a base de tudo é a palavra. E aqui entra um outro ponto. A palavra. Vamos voltar para o nosso texto, que é Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 6 e 7, não, 6 e 8. Ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, vamos ler o 7 e 8, né? Agora, já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Veja bem, os discípulos estavam aptos a sair e propagar o Evangelho agora, porque eles receberam a palavra. Lembra que na última lição, na semana passada, no capítulo 16, nós lemos no versículo 13 do capítulo 16, Jesus dizendo assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja bem, no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus está falando da vinda do Consolador, do Espírito Santo. E assim o Espírito, Jesus está falando, não, o Espírito não vai falar de si próprio, mas vai falar aquilo que ele tem ouvido. Em um outro versículo, que é o capítulo 14, 26, deixa eu ver se é esse. Isso. Olha, 14, 26 de João. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que eu quero dizer com isso? Jesus primeiro preparou os discípulos, dando a eles a palavra. Agora eles receberam a palavra. A palavra está aqui dentro, eles têm a palavra. Aí Jesus está falando assim: Pai, permita com que eles sejam unidos, assim como eu e tu somos um. Para que eles possam, seguir e propagar e cumprir agora a missão. Ele já tem a palavra. Agora Jesus, nos versículos anteriores, quando fala do Consolador, ele fala assim, o Consolador vai te fazer lembrar tudo o que eu te tenho dito. Aqui Jesus já está falando do ministério posterior dos apóstolos, a propagação do Evangelho. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui, amados? O Espírito hoje, ou até hoje, ele só nos lembra aquilo que a gente já tem. O Espírito não vai te fazer lembrar daquilo que você não leu. O Espírito não vai te fazer lembrar daquilo que você não aprendeu. Entenda isso. O que eu quero dizer com isso? Que se eu quero que o Espírito Santo me lembre das coisas, eu primeiro preciso estudar. Eu primeiro preciso aprender. Por isso que tem muito cristão fraco na fé. Porque quer que o Espírito faça a coisa,
de que convém a ele, a pessoa, fazer. Não existe caminho fácil, meu. O caminho é difícil. Ah, porque eu queria que viesse do céu um pacote de sabedoria e descesse sobre a minha cabeça e agora eu soubesse tudo. Não vai. Sinto te dizer. Não vai acontecer isso. Não, porque eu deitei ignorante e acordei sábio. Não vai. Sinto te dizer. Por quê? Porque os textos que nós estamos vendo, Jesus fala assim, olha, ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. Na oração de Jesus Cristo, ele fala assim, eu já dei para eles a tua palavra, Pai, e eles a receberam, eles têm a tua palavra. Ou seja, os discípulos já tinham aprendido de Jesus Cristo. Eles já sabiam agora como é que tinham que fazer. O que eles tinham que pregar. Mas aí Jesus, ele promete para eles que eu falo assim, olha, vocês não vão ficar sozinhos. Aí agora a gente cruzando os versículos, né, desses capítulos anteriores com a oração de Jesus, a gente vê o seguinte, Jesus ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. O Pai vai enviar o Consolador. Aí na oração de Jesus, Jesus fala assim, olha, Pai, eu os guardei enquanto estive com eles. Eu os protegi enquanto estive com eles. Só que agora, nos capítulos anteriores, Jesus já tinha prometido para os discípulos, que falando assim, olha, vocês não vão estar sozinhos. Assim como eu tive com vocês até aqui, o Consolador vai estar com vocês, fazendo vocês se lembrarem de tudo quanto eu vos tenho dito. De tudo que vocês aprenderam. Então, quando vocês estiverem aí propagando o Evangelho, o Espírito vai estar te lembrando todas as coisas. Mas, meu irmão, Jesus também falou que ele ensinaria. Ensinaria a entender aquilo que foi aprendido. Veja bem, você está estudando a Bíblia, você ainda não sabe o texto bíblico. Aí você fala assim, Senhor, quero aprender a sua palavra. Me ajude. Aí você começou lá. Quero conhecer Jesus. Quem era Jesus? Então vamos para os evangelhos. Quer conhecer Jesus? Leia os evangelhos. Então começa lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando você está lendo, você ora a Deus, Senhor, não estou entendendo. O Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai abrir a sua mente. Ele vai te fazer enxergar. Agora, te fazer lembrar, ele só vai te lembrar daquilo que tu está aprendendo. Por quê, meu irmão? Não faz sentido. E Deus é lógico, Deus é racional, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Só que a lógica e o raciocínio de Deus não se compara ao nosso. Então, não queira dizer, mas pela lógica seria isso. Não, você não conhece a lógica de Deus. Bom, aos seus olhos isso pode ser lógico. No de Deus, não é. Não tem como te lembrar de uma coisa que você não sabe. É necessário saber para que seja lembrado. Então, quando alguém te cobra alguma coisa, poxa, você não foi. Aí você fala, eu nem sabia, como é que eu vou lembrar? Não é isso que acontece? Então, primeiro a gente precisa saber. Então, meu irmão, mas eu tenho dificuldade em aprender. Então, nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Só que te fazer lembrar, você primeiro precisa aprender. Então, quando nós vemos aqui nos discípulos, nós também extraímos esse ensinamento. Que olha só, Jesus garantiu que o Espírito os lembraria todas as coisas. Porque eles já tinham aprendido. Então, você quer que o Espírito Santo te guie segundo a palavra? Aprenda a palavra, que ele vai te lembrar em viver segundo a palavra todos os dias. Estude a Bíblia. E assim ele vai te fazer lembrar o que a palavra está dizendo e você vai te conduzir segundo a palavra.
Não se esqueça, o profeta Ageu, Deus fala através do profeta Ageu, o meu povo perece por falta de conhecimento. É necessário termos conhecimento. Voltando para a nossa lição, a base da concordância, da união para os discípulos era ter a mesma fonte, a palavra. E agora eles tinham. Então, a partir desse momento que eles têm a palavra, Jesus está simplesmente intercedendo por eles. Falando, em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, não deixe que eles se percam nesses princípios. Não deixe com que eles se percam nessa palavra. E assim cada um queira seguir o seu caminho. Mas que eles permaneçam unidos. Um só. Tudo bem até aí, amados? Quando Jesus também fala do mundo, lá no capítulo 17, versículo 5, versículo 14, do capítulo 17. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Veja bem, a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando fala de mundo, é interessante, por isso que a gente tem que, se interessar em querer saber, porque mundo, no Novo Testamento, ele tem alguns significados diferentes dependendo do contexto. Então, em determinados momentos, a Bíblia vai estar falando de mundo como a criação. Em determinados momentos, a Bíblia vai estar falando de mundo como a humanidade. Em determinado momento, a Bíblia vai estar falando de mundo como o governo satânico, o sistema satânico mundano. Então, a gente precisa entender que, olha só, que mundo é esse? Aí, você não precisa ir muito a fundo para entender que mundo é esse. Basta você ler sempre o contexto. Então, sempre que você for ler a Bíblia, você leu lá, abriu um capítulo, e você está lendo um capítulo de um livro da Bíblia, de um texto da Bíblia, que você abriu e resolveu querer ler. Para que você entenda aquilo, se faça essa pergunta. Tá, quem está falando isso aqui? Para quem está falando? E aonde que está sendo falado? O que isso quer dizer, amados? É necessário você sempre ver o contexto daquela passagem. O contexto e o que vem depois. São chamados de contextos imediatos. Leia. Então, se você está lendo o capítulo 17 e você não entendeu, volta para o capítulo 16. Aí você vai ler o contexto e você vai falar, tá, então por isso que no capítulo 17 está se falando isso. Quando você começa a ter essa percepção, você começa a entender certas expressões que são usadas no texto. Então, no caso aqui, do versículo 14, é óbvio que Jesus não está falando da criação, mundo como criação. A palavra mundo como criação, como mundo, o globo terrestre, no grego é cosmo. Por isso que vem daí a cosmovisão, uma visão de mundo. Então esse mundo é o cosmo, a criação, o mundo, o globo terrestre. Porém, esse mundo da qual Jesus fala no versículo 14 do capítulo 17, é o mundo do sistema satânico, o governo de Satanás. Então ele diz assim, deles a tua palavra e o mundo os odiou. O sistema. E é o que acontece com a igreja nos dias de hoje. Porque não são do mundo, não pertencem ao sistema. Assim como eu não sou do mundo, assim como Cristo não pertencia ao sistema. Então, esse mundo da qual Jesus fala é o sistema governamental satânico, é o domínio de Satanás. Olha, eu dei a tua palavra e o mundo os odiou. É lógico que vai odiar.
Por isso que a igreja, quando a gente vê que assim, não, a igreja ela sofre uma opressão, uma perseguição, graças a Deus. É sinal que a igreja não está envolvida no sistema. Ah, porque a igreja é perseguida, porque a igreja é sempre prejudicada, porque sempre, né, tem alguém querendo implicar com a igreja. Graças a Deus, então estamos no caminho certo. Porque os discípulos, ao receber a palavra, o mundo os odiou. Então, meu irmão, não se importe de ser odiado pelo mundo, mas glorifique a Deus. Saiba que quanto mais perto de Deus você estiver, mais ódio o mundo vai ter de você. Então glorifique a Deus. Saiba que você está no caminho certo. Saiba que você está indo em direção a Cristo. Amém? Para a gente encerrar, amados, que o tempo já se foi. A última parte. Jesus agora intercede pela igreja. Por aqueles que haveriam de crer. Não foi isso que a gente leu? Né? No versículo 20 e 21. Ele diz: e não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem, o propósito de Jesus em interceder pela igreja, por aqueles que creriam, também é para que se mantivessem unidos. E essa união tem um propósito. Aí veja bem, agora, olhando para a igreja, o propósito não é só para que o evangelho se propague com mais facilidade entre os irmãos. Não que isso seja uma coisa inferior, não. Mas o propósito é para que o mundo veja que nós somos um em Cristo, assim como Ele é com o Pai. Quando a igreja é verdadeiramente unida, a mensagem que nós, como igreja, passamos para o mundo é de que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. É de que realmente Ele e o Pai são um só. É de que realmente Ele morreu na cruz para salvar a todos nós. Quando uma igreja é desordenada, quando uma igreja é dividida, o que normalmente acontece? Quando a gente vê, principalmente no Brasil, a gente vê escândalos dentro da igreja. Dispersa todo mundo. E aí o incrédulo, o ímpio, que era para a gente conquistar sendo igreja, ele fala assim: eu entrar no meio disso aí? Eu não vou entrar no meio disso aí. Eu não vou participar disso aí. Entende? Pode entrar. Então o propósito da união, da qual Jesus Cristo agora pede pela igreja, é para que o mundo veja, é para que todos vejam. E aí ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O motivo de nós, como igreja, sermos unidos tem uma grande responsabilidade, que é propagar o Evangelho, senão não vamos conseguir propagar o Evangelho. Mas o principal disso tudo é para que o mundo veja que verdadeiramente nós estamos em Cristo Jesus. É necessário que o mundo veja que, olha só, essa igreja, ela é verdadeiramente cristã. Ela é verdadeiramente de Cristo, porque esse povo é unido. Porque esse povo é diferenciado. Então veja bem, 3 pontos. A união essencial dos salvos como membro do corpo de Cristo. Participamos todos de um mesmo corpo. Participamos todos de um mesmo corpo. Então veja bem, você no seu corpo, se o teu estômago estiver doendo, como é que você se comporta?
você fica todo mal. Não é isso? Você não vive o seu dia como se nada tivesse acontecendo. Você fica mal. O corpo todo sofre por causa de uma dor no estômago. Então veja bem, a união é essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Para que o corpo funcione bem, precisamos estar unidos. Se um de nós que compomos esse corpo começar a se desvirtuar, o corpo vai sentir. O corpo vai sentir. Segundo, essa união é essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Ou seja, o que a gente já disse até aqui sobre a base da união? A palavra. Quanto mais conhecermos Jesus Cristo, mais seremos unidos. E como que a gente conhece a Jesus Cristo, amado? Como? Através da palavra. Eu estava conversando com a minha família ontem no café da manhã e eu estava falando sobre isso. O propósito da Bíblia é te levar a conhecer a Deus. O propósito da Bíblia é te revelar quem Deus é. Sempre que você lê a Bíblia, lembre-se disso. A Bíblia está te revelando Deus. A Bíblia está te conduzindo a conhecer a Deus. Então a união, ela é fortalecida, ela é formada cada vez mais que nós conhecermos a Jesus Cristo através da palavra. Então, estude a palavra. Por último, para a gente encerrar, a união ela também é essencial para o desenvolvimento do fruto do Espírito. O fruto do Espírito trabalha a sua personalidade, o seu caráter. Quem lembra aí o que é o fruto do Espírito? Paz, bondade, benignidade, longanimidade, domínio, controle, Mansidão, né? Veja bem, o fruto do Espírito vai desenvolver o caráter de Cristo em nós. Só que isso vai ser acentuado se nós estivermos unidos em Cristo Jesus. A união essencial dos salvos manifesta na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Amados, nós somos detentores da vida eterna. Nós temos a vida eterna. Estamos vivendo neste mundo porque cremos na vida eterna. A forma como nós estamos vivendo em Cristo Jesus é porque cremos na vida eterna. Porque ele disse no versículo, no capítulo 17, do versículo... Oh, meu Deus. Que a gente leu aqui no capítulo 17. Versículo 3, capítulo 17, versículo 3. Que ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se não me falha a memória, em 1 João capítulo 2, ele fala assim: e a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. A gente vai conseguir conquistar a vida eterna, chegar lá, se nos mantivermos unidos através de Jesus Cristo. Amém?